Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos tratar a respeito do jejum. Para que serve o jejum? Como eu posso praticar o jejum e fazer a vontade de Deus? Porque às vezes nós confundimos o jejum e até mesmo pegamos o jejum para fazer por conta própria. Não fazemos segundo a vontade de Deus. Há vários textos bíblicos que falam a respeito do jejum. Um é encontrado no livro de Salmos, no número 69. Outro também vemos em Isaías, no seu capítulo 58. Também vemos um relato sobre o jejum, quando Jesus fala que certas cascas de demônios só saem com jejum e oração. Mas hoje iremos tratar a respeito do que seria o jejum. Como eu posso se beneficiar com o jejum? Na verdade, de uma forma bem ampla e geral, o jejum ele serve para castigar a nossa alma, sim. Porque a nossa alma é onde é produzido os desejos. Quando nós estamos servindo a Deus e conhecendo a Tua Palavra, nós aprendemos com Deus certas ações. E por aprender de Deus certas ações, saber o que é errado e o que é certo, nós acabamos gerando em nós mesmos o desejo de fazer tudo o que é contrário à palavra de Deus. Porque é algo que é gerado, é algo que aguça a nossa curiosidade e sempre queremos atentar para fazer aquilo. Isto é visto no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, o 2, o 3, quando fala a respeito de Eva e Adão, que Deus ele dá uma ordem para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus estava aguçando o instinto da alma do homem, para que ele pudesse dominar seus instintos, para que aqueles instintos não se tornassem o Senhor das suas vidas. E quando nós controlamos os desejos da carne, nós estamos subindo os degraus para se tornarem homens espirituais, porque aquele que domina seu próprio corpo e refreia sua língua, ele é um homem irrepreensível aos olhos de Deus, porque ele não serve a concupiscência. A concupiscência, ela não se torna o seu Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus ele se refere a Senhor dos Senhores, Jesus não está se referindo o que o homem é Senhor de outras pessoas, mas sim de si próprio, dominar sobre os seus próprios desejos, como é visto no relato de Caim, quando ele ficou com raiva do seu irmão por conta que não ofereceu uma oferta agradável a Deus. O Senhor vai chamar Caim e fala assim para ele no livro de Gênesis, no seu capítulo 4, no seu verso de número 6. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, pecado jaz às portas, querendo conquistar-te, mas sobre eles deves dominar. Ou seja, o Senhor ele está deixando bem claro que tem que dominar sobre os nossos próprios desejos, somos nós mesmos. Não cabe a Deus fazer isso, porque Ele mesmo falou que nós que devemos controlar
os nossos desejos. Quando nós deixamos que este desejo nos controle, quando nós deixamos que o desejo desenfreado controle o nosso caminhar, o nosso falar, nós acabamos fazendo o que Caim fez. Matamos o nosso irmão. Sim, matamos o nosso irmão porque o nosso coração está cheio de amargura, inveja, tudo o que produz a carne. E cabe a nós controlá-los, porque a Bíblia diz: jaz está à porta, ou seja, ele está ali descansando o pecado. Quem provoca o pecado é o homem. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos correr na aparência do mal. A Bíblia não diz para nós enfrentarmos, sim correr. Por quê? Porque se nós enfrentarmos, nós iremos cair, nós iremos cometer os pecados, não iremos conseguir vencê-lo, porque a Bíblia sempre vai nos fazer referência para que nós venhamos a correr, como fez José quando foi tentado pela mulher Potifar. Ele correu, ele não enfrentou. A Bíblia também faz menção do seu servo Jó. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. A Bíblia não diz que ele enfrentava o mal. O homem, ele não pode enfrentar o pecado, porque o pecado irá vencê-lo, porque nós estamos no corpo, nós estamos na carne. Quando nós deixamos esta carne enfraquecida, nós damos lugar ao Espírito. E nós só podemos batalhar nas regiões celestiais contra príncipes, potestades malignas, se nós entrarmos no nível do Espírito. E é com a palavra de Deus que nós enfrentamos esses príncipes das trevas. E a Bíblia, ela é bem clara que nós devemos sempre buscar se encher do Espírito Santo de Deus. É legal se encher de conhecimento, sim, mas a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, em suas cartas, fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Ou seja, na graça se fala de relacionamento, um véu que foi rasgado para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Nós só conseguimos entender, ter o entendimento de Deus quando temos um relacionamento com Deus. Porque não adianta estudar sem ter um relacionamento com Deus, porque nós iremos apenas introduzir aquilo que nós pensamos a respeito do que Deus está falando e não o que Deus verdadeiramente está falando. Como iremos conhecer a Deus sem ter um relacionamento com Ele? É por isso que hoje em dia nós vemos muitas pessoas distorcerem a palavra de Deus de forma grotesca, coisas simples que se tornam coisas ridiculamente ridículas, porque uma pessoa falar que Deus não olha para o coração porque Deus não é açougueiro é o mesmo de dizer que o livro de Provérbios Deus está enganado em dizer: filho meu, dai-me o teu coração.
é querer ver Deus a partir de nós mesmos, ou seja, pensando que nós estamos no nível de Deus. A Bíblia, ela é bem clara quando diz no livro de Jeremias que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando nós olhamos para o espelho, devemos sempre ver a imagem de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. Ou seja, o comparador da nossa vida deve ser sempre Deus, porque Deus, Ele é perfeito. E a Bíblia, ela não pode se contradizer. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Deus, Ele não erra. Deus, Ele é perfeito. Às vezes nós queremos entender tudo, mas nós não entendemos nem o básico. E queremos indagar o Senhor por aquilo que está escrito. Porque se a Bíblia, se ela não se conectar entre ela, ela não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela não tem erro. Nós que queremos discernir por conta própria a palavra de Deus e não deixamos o Espírito Santo nos ensinar. A Bíblia diz que Jesus, ele vai fazer uma menção e vai falar que o Espírito Santo iria nos ensinar e nos guiar por toda a verdade. É Ele que nos ensina. Nós não temos por que se gloriarmos. Tudo vem dele. Tudo irá voltar para ele. Se nós temos um pouco de sabedoria, é por conta dele. É ele que nos concede sabedoria. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você é cheio de sabedoria, porque ele faz uma distinção a respeito disso e coloca "e", ou seja, uma separação de sabedoria. A Bíblia diz na carta de Tiago que Deus, ele dá sabedoria para aquele que pede. Se há alguém com falta de sabedoria, peça a Deus sem duvidar. Também faz uma referência no Salmo de número 69, que ele diz assim, Salmo 69, no seu verso de número 10, isso. Quando choro e castigo com jejum a minha alma, suporto afrontas. Quando me visto de pano de saco, torno-me um provérbio para eles. Ou seja, este salmo, ele está nos dando um segredo para suportar afrontas. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele suportou afrontas. Jesus, ele tinha uma vida de jejum. É interessante porque ter uma vida de jejum é saber, entender por que está jejuando. Porque nós, às vezes, distorcemos a palavra de Deus. Mas é o incrível porque a mesma Bíblia que fala que nós devemos buscar em jejum, também ela fala sobre o jejum de interesses pessoais, que são que não agrada a Deus. A diferença do jejum que Jesus fazia era porque Jesus entendia o que era o jejum. Ele queria somente fazer a vontade de Deus. Quando
jejuamos para cumprir a vontade de Deus. Nós suportamos as afrontas, nós suportamos tudo o que vem contra nós. Porque o fator decisivo da nossa vida não será mais a alma, e sim o espírito. E como o nosso espírito está sendo influenciado pelo Espírito Santo, nós conseguimos tomar as melhores decisões. Conseguimos suportar aqueles que nos falam mal. Quando nós perdemos a linha, é porque a nossa alma está querendo se manifestar. E quando a nossa alma se manifesta, é o fruto da carne. É o fruto que nos levará a cometer pecados diante de Deus. Sim, o Salmo, no livro de Isaías, seu capítulo 58, no livro de Isaías, no seu capítulo 58, vai falar a respeito do jejum verdadeiro, que Deus agrada a Deus. E diz assim, olha como é incrível a Bíblia Sagrada. Ela mesma, ela te fala, o Espírito Santo mesmo fala através dela sobre o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus. Diz assim no seu capítulo 3, dizem: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Contudo, o dia em que jejuais, prossegues nas vossas empresas, e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates, jejuais, e para feristes com o punho iníquo. Ou seja, nós às vezes jejuamos para aprender mais de Deus, mas não para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, mas sim para debates. Ou seja, quando há debates, as contendas entram em cena. E a Bíblia diz que Deus odeia, na verdade Deus abomina a contenda entre irmãos. A Bíblia fala no livro de Provérbios. É algo que nos faz refletir. E a Bíblia diz aqui que eles somente jejuavam para obter interesses pessoais. Ou seja, quando nós buscamos algo somente para beneficiar nós mesmos, nós estamos fazendo uma prática de jejum que não agrada a Deus. E a nossa oração nem sobe, Deus nem ouve a nossa oração, porque a nossa oração não é segundo o Espírito, mas sim segundo a nossa alma, que deseja. A Bíblia fala também do jejum que é aceito por Deus, que Deus ama. O jejum, no seu verso de número 6, diz assim: não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixe livre os quebrantados e despedaces todo o jugo. Não também
Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas do teu próximo. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura expressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A Bíblia fala que quando nós jejuamos e fazemos as práticas que agradam a Deus, que é cuidar daqueles que estão caídos, daqueles que estão famintos, a Bíblia diz que a luz romperá, ou seja, nós tiramos a alma de controle e o Espírito, ele rompe e começa a nos envolver em glória. Ele começa a nos envolver de tal forma que começamos a deixar com que Cristo viva em nós. Quando deixamos de lado as coisas da carne, da nossa alma, a nossa alma é a maior inimiga nossa. Por quê? Porque é a fonte dos nossos desejos. Ali fica. E quando nós não controlamos esse desejo começa a se tornar senhor da nossa vida. E quando isso acontece, nós caímos em buracos que somente a mão do Todo-Poderoso para nos fazer levantar. Somente Ele. E para que isso aconteça, nós devemos reconhecer e entender que, assim como os que estão caídos precisam de uma mão amiga para levantar, nós também precisamos. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque Deus terá misericórdia. A Bíblia também diz que nós não tivermos misericórdia do próximo, Deus também não terá misericórdia de nós. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele certamente colherá. A Bíblia é clara, tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, quando falamos de jejum, falamos a respeito de expandir aquilo que está guardado dentro de nós, que ainda não se manifestou. Falamos em expor a vida de Cristo, como fez o apóstolo Paulo, quando ele faz menção que quem vive nele é Cristo, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está deixando claro que quem não manda mais na vida dele é ele mesmo. Quem manda na vida dele é Cristo, porque Cristo, ele nos comprou por um bom preço. E nós ainda pensamos que nós mandamos em nossa vida. Não. Se nós acharmos que nós mandamos em nossa vida, somos pessoas que ainda não entenderam, que não entendeu o que é ser cristão. Quando nós se referimos a Jesus como Senhor da nossa vida, estamos confessando que quem manda na nossa vida é Ele. Não somos, nós não temos escolhas. Quem manda é Ele. É Ele que fala, Ele ordena. Nós temos uma
uma forma de entender certas culturas de forma equivocada, querendo trazer a cultura bíblica celestial para a nossa cultura, tentar introduzir a Bíblia na nossa cultura. Não, é nós que devemos entrar na cultura da palavra, da cultura celestial. Deus, ele ordena. Deus, ele é Deus. Ele ordena, ele manda. E querendo ou não, ele faz com que o homem obedeça o que ele fala. Mas é interessante porque Deus, ele mexe com o coração do ímpio. Ele move o coração do ímpio para que esse ímpio abençoe certas pessoas. No nosso coração, Deus, ele não mexe com o nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele quer nos ensinar que para servi-lo precisa entregar o coração a ele inteiro. Deus, ele não manipula. Deus, ele não manipula o nosso coração como ele fez em Faraó, no Egito, quando Deus endurecia o coração do homem. Não, Deus não faz isso com os filhos dele. Deus, ele deixa, porque há um processo de vida para que essa pessoa manifeste um coração bondoso como o de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Porque às vezes nós lemos um texto bíblico que fala a respeito de Elias, que Deus enviou corvos ou urubus, seja qual for. Nós olhamos que Deus enviou carne na boca de um urubu ou de um corvo. Aí falamos, Deus teve que levantar um ímpio para abençoar um servo dele, porque aqueles que se dizem servos dele não têm coragem de dar de comer ao seu próprio irmão. Deus, ele nos ensina nesta palavra que ele teve que pegar, manipular um coração de um ímpio, mexer com o coração ímpio para dar de comer ao seu servo. Porque aqueles que se dizem profetas não estão nem aí para o que estão lá fora passando fome. Então Deus tem que levantar um ímpio para abençoar aquele profeta. Isto é vergonhoso, porque quando vemos a história do início da igreja, vemos que todos reunidos, eles partilhavam do partir do pão e eles vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para que eles repartissem conforme a necessidade das pessoas que ali estavam. Será que hoje em dia nós estamos assim? Não estou falando que devemos vender tudo o que temos para depositar aos pés de um pastor, mas que nós devemos sim se atentar para isso e sermos igreja de Jesus, a compadecer dos nossos irmãos, porque nós estamos preocupados em ser um melhor que o outro. O reino dos céus é grande, tem lugar para todo mundo. A Bíblia diz que Deus, ele deseja, o desejo de Deus era que todos
os homens se salvassem. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que Jesus ele tarda a vir para que o homem tenha tempo para se arrepender dos seus pecados, porque Deus ele deseja que todos venham se arrepender, a se converter a Ele. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus não tem prazer na morte de alguém que não serve, que nunca confessou seus pecados. Nós cometemos muitos pecados. Mas nós só olhamos para o pecado alheio. Olhamos sempre para o dos outros e nunca olhamos para nós mesmos. Quando nós ainda estivermos com essa visão de querer apontar o pecado dos outros, nós estamos caídos. Sim, nós estamos caídos. Porque nós só sabemos criticar e jamais estender a mão. Que autoria nós temos? Jesus, ele tinha autoria para denunciar o pecado do povo, porque ele era santo, ele era Senhor. Ele estendeu a mão para eles e eles não quis ouvir Jesus. Ou seja, Jesus ele começa a dar alertas para esse povo depois de ter ensinado o caminho. Às vezes nós nem ensinamos ninguém e queremos apontar o dedo na cara do irmão que nós nunca falamos a respeito de Jesus. Sequer falamos a respeito da salvação e queremos apontar o dedo para a cara desse irmão para acusar o pecado desse irmão. Nós devemos refletir em tudo que fazemos, porque a cada um terá que dar conta daquilo que fez ao Senhor, seja obras mortas ou obras vivas. Temos contas para com Deus. E como iremos mostrar a salvação de Deus se nós só temos olhos para olhar o pecado, mas nunca temos os olhos para enxergar a salvação de Deus, que é Cristo? Jesus ele diz assim, que a boca fala de tudo que o coração está cheio. Se nós somente pronunciar acusações de pecado, nosso coração está cheio de pecados. Na verdade, nós já estamos caídos. E é questão de tempo para que a prática do pecado se torne frequente em nossa vida. Eu aprendi com Deus isso, que quando nós estamos caídos, é questão de tempo para pecarmos. Um homem, ele não peca porque caiu, ele só peca porque já estava caído. Isso eu aprendi com um pastor, Eduardo Reis, que ele fala a respeito disso. E a pura verdade. Porque nós, primeira coisa a ser quebrada depois de ter caído é uma vida sem oração. É uma vida que não tem prazer mais na leitura da palavra. Não tem prazer
em ficar com Deus, não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Quando estamos assim, distorcemos toda a verdade. Porque ninguém estará certo para nós, porque nós mesmos temos a nossa opinião formada quando estamos caídos, mas quando estamos aprendendo com Deus, nós estamos abertos para ouvi-lo, porque muitas pessoas eles fazem referência à igreja do passado, de antigamente, e à igreja de agora. Mas a Bíblia, ela fala que as duas igrejas estão morrendo. Quando fala da mulher do fluxo de sangue, e quando fala também da menina nova que está morrendo dentro de casa. A mulher, a igreja mais velha, ela fica lá. Ela está morrendo aos poucos. Por quê? Ela não quer relacionamento com Cristo. Ela já pensa que já tem tudo. Ela pensa que tudo é comprado com dinheiro. Aí depois de ter gastado tudo o que tinha, aí ela lembra de Jesus. Ou seja, ela esperou tudo acabar para ir atrás de Jesus, para tocar em Jesus. O toque fala de relacionamento. Nós só estancamos nosso pecado. Nós só começamos a produzir frutos a Deus se tocarmos em Jesus. Porque esta mulher, ela 12 anos sem gerar nada. Uma igreja infrutífera que não tinha fruto. E a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. E por conta de um homem de nome Jairo, esta mulher, ela alcançou o milagre dela. Porque através de Jairo, ela foi favorecida e recebeu o milagre. Porque se Jairo não fosse atrás de Cristo, Cristo não tinha feito aquele caminho. E ela talvez não tocaria em Jesus. Jairo, preocupado com a filha que estava morrendo, foi atrás de Jesus e o adorou. Ou seja, a mulher estava morrendo no caminho e a menina estava morrendo em casa. Jesus foi até a casa porque teve um que se levantou, um remanescente que acreditou em Jesus, deu crédito a Jesus. E essa mulher alcançou o milagre dela, voltou a gerar para Cristo. A menina que estava pronta para gerar, ela acaba morrendo por conta de uma igreja que já sofria, uma igreja que não gerava, e uma menina que estava no ponto de gerar acabou morrendo. E Jesus foi até a esta casa
e curou essa menina. Jesus, ele quer curar tanto a geração passada quanto a geração futura. Jesus, ele não está preocupado com a idade. Jesus, ele não está preocupado com que se nós temos anos na igreja. Não. Jesus, ele quer saber de frutos. Porque quanto maior o tempo, maior é a responsabilidade de gerar frutos para Deus. E quando nós não estamos gerando frutos para Deus, corremos um risco de sermos cortados e lançados ao fogo. Fique com esta palavra. Esta palavra é uma palavra que conforta. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. Ela nos traz refrigério. E o jejum é isso, é a forma de romper a nossa casca que quer dominar o nosso corpo, que é a alma. Muitas pessoas pensam que o homem é uma alma, mas a Bíblia, ela não fala isso. A Bíblia diz que o homem se tornou uma alma. Está escrito no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, o homem se tornou uma alma vivente. Mas o homem é um espírito vindo de Deus. Porque a Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo ser criado, nós já se movia em Deus. É por isso que Jesus, ele quer nos introduzir em Cristo, e Cristo nos quer introduzir em Deus, para que nós venhamos a manifestar a vontade de Deus. Porque se nós se movimentarmos em Deus, Ele se movimentará em nós, e a obra será feita para a glória do nome dEle. Porque a Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu cearei, e Ele comigo. Ou seja, algo, é uma comunhão de ambos. A Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós devemos andar em Cristo. Cristo é Deus, o nosso Senhor. Que a paz seja sobre a tua casa, sobre a tua vida. E amém. Já ficou bem longo esta mensagem, mas para a glória do nome do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.